gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração de todos os filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra do Senhor, a essa que nos ensina, que nos faz crescer na fé, na estatura de varão perfeito. E para darmos início, teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Grande e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos aproximamos da Tua santa presença agora, agradecidos pela vida, pelas bênçãos e pela paz. Pedimos ao Senhor que dê-nos direção para mais este trabalho, que nós possamos ter inspiração e também todos aqueles que vão estar nos acompanhando, que vão estar conectados, possam também ser inspirados para ouvir, Senhor, que eles possam ouvir as coisas da maneira em que elas têm sido ditas. E nós pedimos perdão também pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e enfim agradecemos por tudo e entregamos tudo nas mãos do Senhor, e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados, estamos com a Bíblia aqui aberta na carta do apóstolo São Paulo, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, não é? É isso. E enquanto vocês procuram, se desejarem acompanhar, então vamos lembrar que esta programação é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e também na cidade de Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E os nossos cultos, os horários e tudo está aí na descrição do vídeo para os irmãos se inteirarem melhor, poder anotar se desejar, não é? E também tem o WhatsApp ali para você entrar em contato conosco caso deseje. E todos são bem-vindos em nossas reuniões presenciais. E ainda em tempo, lembrando que não se esqueçam de clicar no gostei, assim no símbolo de joia, não é? E também inscrever-se no canal para que você possa receber as notificações quando os vídeos são publicados. E agora então, dito isto, vamos aqui à leitura bíblica. Então,
Conforme dissemos, Filipenses capítulo 2, começando no versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Até o versículo 16, do 12 ao 16, não é? Aqui no último versículo que nós lemos, depois de ter feito tais recomendações aos irmãos, São Paulo disse: e vocês retenham a palavra, não é, da vida eterna que vocês receberam, e para que no dia de Cristo, no final, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, eu não tenha o triste, como é que eu diria aqui, a triste realidade de ter trabalhado em vão, né? É isso que ele quis dizer aqui. Porque se vocês não se comportarem como cristãos, se vocês não levarem em conta todo o ensinamento que vocês receberam, lá no final, no dia de Cristo, eu vou ser decepcionado, isso dizendo São Paulo, né? Eu vou ser decepcionado e ter que amargar a dura realidade de que trabalhei em vão porque vocês não se converteram, não se comportaram como cristãos. Porque, na verdade, infelizmente, no meio do chamado cristianismo, mais do que 80% não se comporta como cristão, não é? Se comporta com os mesmos costumes antigos, com a mesma natureza antiga, né? Sem seriedade, sem veracidade, sem fé em Deus, né? Infelizmente. Então era isso que São Paulo estava dizendo, né? Aqui no 14, por exemplo, deixa eu ver se é no 14 aqui, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Quer dizer, e muitas vezes você não vê isso no meio do povo chamado cristão. Então, onde está a nossa conversão, não é? Eu sempre penso que o Espírito Santo de Deus não habita em um coração onde exista rancores, onde exista mágoas, onde exista inveja, onde exista más intenções. O Espírito Santo de Deus não habita junto com essas coisas em nossos corações. No nosso coração precisa habitar a paz, o amor divino, a alegria e o perdão e assim por diante, não é? Mas eu não posso me demorar muito aqui por causa do tempo, que meia hora, 35 minutos passa rapidamente, não é? Então nós estamos aqui no parágrafo 155 da mensagem Por que tiveram que ser pastores? E nós vamos prosseguir daqui em diante enquanto o tempo nos permitir. Note, eles se queixaram acerca da maneira provida por Deus. Essa foi a razão pela qual morreram. Eles, ponto final aqui. Então, vamos observar uma coisa.
Muitas vezes as pessoas que dizem serem cristãs não entendem que aquela maneira foi a maneira de Deus. E no caso aqui com Moisés, eles não entenderam que aquela maneira que Moisés estava procedendo era a maneira de Deus. E eles então murmuraram e morreram. E não entraram no descanso, na terra prometida, não é? Então vamos aqui em frente. Agora, atentamente, que não escapem essas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram acerca da maneira provida por Deus. Um profeta, a liderança de um homem, diga-me, quando Deus tem usado antes um grupo para liderar você, não o encontrará na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Então ele está dizendo aqui, quando foi que Deus usou um grupo para te liderar a sua alma para o céu, conduzir a sua alma para o céu? Deus usou um homem, não é? Ele enviou a sua palavra a um homem. Então, neste caso, ele mencionou aqui, o profeta de Deus mencionou Moisés. Mas em cada tempo Deus teve o seu homem. E o que ocorre é que quando as pessoas discordam da maneira daquele homem, pode ser que eles estejam se discordando de Deus. E aí é onde vem a morte, né? Mas vamos aqui no 156 agora. Coré, todos conhecemos que ele se juntou e se queixou de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele disse, somos todos santos, porque não podemos ter uma denominação e porque não podemos acertar isso e fazer aquilo. Então, essa foi a causa da murmuração, não é? Lá com Coré, e ainda é e sempre foi, não é assim? Deus disse a Moisés, separa-te tu dele, tenho tido suficiente disto. E recorde, Judas fala acerca da mesma coisa nos dias finais. Então, olhemos isto. O irmão Branham aqui está comentando, está mencionando a carta de São Judas, não é? E ele está dizendo aqui que do mesmo jeito que foi lá com Coré, Judas disse que seria também nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que sucedeu a Coré e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceu. Agora, vamos notar a Deus no pastor profeta, mostrando-nos seus futuros planos na próxima voz de seu sinal. Agora observe, o vemos aí. Agora vamos observá-lo no próximo sinal. Ele agora está mencionando Moisés, não é? Novamente. Agora observe, ele foi enviado a seus irmãos em escravidão, sob servidão, com uma mensagem de libertação, com um sinal dado de Deus para provar suas reclamações. Israel foi por sua mensagem, eles creram nela, cada um deles, mas no tempo do entardecer, eles foram por seus milagres,
Mas no tempo do entardecer, quando ele deu sua mensagem, era diferente. Então, no tempo dos milagres, lá com Moisés, eles estavam até bem com Moisés, quando Moisés estava produzindo os milagres. Mas ele diz aqui, só que mais para o final da mensagem de Moisés, então começou a vir a palavra, a correção, o ensinamento. Aí eles não concordaram. É isso que ele está dizendo aqui, né? E ele está fazendo uma comparação com o que tem acontecido agora. Era diferente. Todos que não creram naquela mensagem morreram. Isso é correto. Qual foi a mensagem? A mensagem foi do juízo que viria ao entardecer. Deus saiu através do campo de Israel para investigar se o povo havia crido na mensagem de seu pastor, profeta. E todos os que não haviam crido nela pereceram. Porque tinha que crer na mensagem do pastor, profeta, né? E Deus, aquela mensagem era a palavra de Deus para eles. Deus tinha o seu homem na terra. Então eles pereceram. Agora observe, vamos trazer isso aqui ao grande pastor em uns momentos. Vê, observe o ministério do grande pastor profeta, se seus milagres, toda a igreja lhe abriu passagem e lhe recebeu, queriam que seus enfermos fossem curados, queriam fazer grandes obras, sua popularidade era grande, porém, quando veio o tempo do entardecer, um dia depois que ele havia mudado a água em vinho e havia alimentado a milhares, isso ele está falando agora do Senhor Jesus Cristo, não é? Havia alimentado a milhares com pão e havia executado milagres. Ele começou a sentar-se e a falar com eles, e ele lhes disse: eu e meu Pai somos um. Por que me dizes, mostra-nos o Pai? Ó, irmão, esse homem está se fazendo igual a Deus? Quer dizer, então, quando ele converteu a água em vinho, todos o admiraram. Quando ele multiplicou os pães, todos o admiraram. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se posicionou para ensinar-lhes a palavra, a mensagem na qual eles deveriam crer, então ele disse, voltando aqui um pouquinho então, irmãos, este homem está se fazendo igual a Deus, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Aí eles não conseguiram aceitar, mas a multiplicação dos pães eles aceitaram, não é? A transformação da água em vinho eles aceitaram, eles só não podiam aceitar a mensagem, porque era demais para eles compreenderem a mensagem. Irmão, este homem está se fazendo igual a Deus? Isso era muito para seus pensamentos eclesiásticos. Mas essa era a verdade. Ele era. Vê. Mas quando fizeram isso, muitos não o seguiram. Aí vem o momento da diminuição da igreja, ao invés do aumento da igreja. Ao invés da igreja aumentar, ela diminui. Olha isto aqui, não é? Muitos não o seguiram quando Jesus lhes mostrou a verdade. E eu já disse, não sei se disse nesta programação ou não, que amor e mentira não habitam juntas ou juntos,
que o amor é no masculino e a mentira é no feminino, não é? Então, o amor e a mentira não habitam juntos. Por quê? Porque o amor é Deus e a mentira é o diabo. Agora, muitas vezes as pessoas confundem amor com a idolatria. A idolatria não é de Deus, mas o amor é Deus. E quando se ama de verdade, o profeta de Deus diz que o amor é eletivo, o amor é corretivo. Ele disse assim: se você vê o seu pequeno garotinho ali de 2, 3 aninhos brincando sentado no meio da rua, e a mãe vai e diz: filho, saia da rua, aí está muito perigoso, vem os carros aí e te atropelam. E ele diz: ah, mamãe, deixa eu quieto, e continua ali. O que aquela mãe tem que fazer? Tem que ir lá e agarrá-lo pelo braço e, se for necessário, trazê-lo para dentro incondicionalmente, contra a sua própria vontade. Por quê? Porque amor é corretivo. Todos aqueles que encobrem os erros e não querem que eles sejam acertados, isso não é amor. Aí é que está a questão. Então muitos não o seguiam por causa disso. Então ele se voltou e disse: a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, não tem vida eterna, vida dentro de si. Ora, você que é espiritual hoje sabe que a carne e o sangue de Jesus é a palavra, não é? A palavra e o Espírito Santo. Mas eles lá não sabiam, eles eram carnais. E eu fico observando às vezes pessoas que se chamam de cristãs há tanto tempo, afiliados a uma igreja, afiliados a um movimento, a um grupo, e dentro daquela pessoa estão os mesmos sentimentos de antes, as mesmas atitudes de antes, a mesma falta de sinceridade de antes, a mesma maneira de falar grosseiramente, não é? Então, observemos isso. A não ser que vocês comam a carne do Filho do Homem, vocês não terão vida em vós mesmos. Agora, que pensa você que haveria pensado uma pessoa destra ou intelectual? Imagino que os sacerdotes que haviam tido a ele no templo estavam muito envergonhados de tê-lo ali, pensar que um homem se levantasse ali e dissesse uma coisa como essa: a menos que vocês comam minha carne e bebam meu sangue. Não é? Olhemos isto. Disse: este é um vampiro humano. Vê, comer minha carne e beber. Bom, ele é um canibal. Vocês, pessoas de bom senso, se vocês se distanciarão de tal lunático como esse. Aqui tem um se e uma reticência, não é? Vocês se distanciarão de tal lunático como esse. Pronto, é o que eles entenderam carnalmente. Por quê? Porque suas mentes eram carnais. Se eles tivessem mentes espirituais, eles não teriam tomado essa atitude quando o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não comer minha carne e não beber meu sangue, não terá vida eterna, não terá vida em si mesmo. É porque as mentes deles eram mentes carnais. E quanta mente carnal não existe hoje, que não entende quando se fala de uma forma espiritual, não entende quando se fala de uma forma inspirada pelo Espírito Santo. Eles só entendem quando se fala carnalmente, porque suas mentes são carnais. Ele nunca o explicou. Ele falou isso, de comer a carne dele, né? Aqui no 164, o profeta está dizendo. Ele nunca o explicou. Ele só disse isso.
Ele fez isso para fazê-los tropeçar. Olha isto aqui, parágrafo 164 da mensagem Porque Tiveram que Ser Pastores. Ele fez isso para fazê-los tropeçar. Uai, Senhor Jesus Cristo, mas não era para ganhar as almas? Não é? Mas espera aí, vamos mais para frente. Ele fez isso para fazê-los tropeçar, para separar suas ovelhas dos cabritos. Ora, por acaso nós não estamos vivendo num tempo desse? Agora, né? As ovelhas não estão sendo separadas dos cabritos? Eu estou apenas citando que o profeta já disse isto, né? Ele fez isso para separar suas ovelhas dos cabritos. E ovelhas, quando separa a ovelha de cabrito, ele acabou de dizer um trechinho atrás aqui, vai diminuindo a igreja. Não vai aumentando, vai diminuindo. Porque tinha muito cabrito, na verdade, não é? É isso que nós deduzimos aqui. Já que ele está fazendo isso para separar, não é, suas ovelhas dos cabritos, ele fez isso para fazê-los tropeçar. E, irmão, ninguém quis cooperar com ele. Eles não tiveram cooperação desde então. Vê? Notem, no tempo do entardecer, Deus saiu, foram pelos campos e viu quem havia crido, e ele fez o mesmo nos dias do grande pastor profeta. Mas note isto, aos crentes de sua mensagem, agora é para nós, né? Note isso, aos crentes de sua mensagem, mas não, esta mensagem do entardecer, eles não creram nela. Olha isto. As pessoas são apenas religiosas. Elas não são reveladas. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que pode até soar como um exagero, mas você observa. 80% das pessoas que dizem que creem na mensagem de William Branham não são revelados. São apenas religiosos. Isso pode soar como um exagero, mas você passe a observar de agora para frente, não é? Se isso não é assim, se essa afirmação é um exagero. Então, eles não creram nela, eles não creram, era Deus. Quiseram fazê-lo um homem bom, quiseram fazê-lo um profeta. Ele era um homem bom e ele era um profeta, mas ele era mais que isso. Esse é o ensinamento comum de hoje, que só é um bom homem. Ele era um profeta, ele não era nada menos que Emanuel, falando de Jesus, não é? Ele não era nada menos que Emanuel, ele era Deus manifestado em Jesus Cristo, seu Filho, fazendo a ele e ao Pai um. Isso é tudo o que ele podia ser. Aleluia. Glória a Deus. Parágrafo 166, mensagem Porque Tiveram que Ser Pastores. Zacarias 14:7. Poderia eu dizer isto, falar acerca das luzes do entardecer e da mensagem de novo ao tempo do fim. Tem notado você isto? Todos os que seguiram a Moisés viram o pilar de fogo que identificou a ele no Monte Sinai. Ele havia testificado disto, falou deste pilar de fogo que havia estado na sarça que havia dito esta mensagem. Muitos deles não creram nisto, porém, os que os seguiram para fora do Egito, saíram fora do mundo e atravessaram ao mar da separação e entraram no deserto, viram
o mesmo pilar de fogo do qual ele havia falado, vindicando aquele pastor profeta. Você sabe que o irmão Branham disse, em uma de suas mensagens, que um profeta é um pastor, um profeta é um pregador. Então, às vezes ele fala que pastor, profeta. O pastor que não é profeta, então ele não é pastor. Porque quando ele está no púlpito ali sob a inspiração, ele tem que estar profetizando a palavra. É bom se prestar atenção nisso, não é? Então, vamos aqui um pouquinho para trás. Aqui, aquele pastor profeta, ou melhor, eles atravessaram o mar, ele disse aqui, né? Eles viram o pilar de fogo do qual ele havia falado, vindicando aquele pastor profeta a ser o pastor das ovelhas. Eles o viram e mesmo assim muitos deles não creram nele depois de o haverem visto. Note como, de novo, nunca muda. O grande pastor profeta levou aqueles que haviam ficado com ele e com seu ministério ao Monte das Oliveiras. O grande pastor profeta, do qual estamos falando, Jesus, viu e ouviu ao Pai, o próprio pilar de fogo vindicado, ele que havia vindicado a Moisés. O mesmo Deus do qual falou Moisés veio sobre Moisés e provou pelo pilar de fogo que ele era Jeová, o qual estava guiando a Moisés. Deus estava em seu pastor profeta. Aqui ele toma ao outro pastor profeta, o grande profeta, a verdadeira ovelha, Jesus, e faz a eleição de 3 homens e os leva ali, em cima, no Monte das Oliveiras. E ali vindicou a Jesus e até excomungou a si mesmo de todas as demais pessoas. Disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia. E quando olharam para cima, eles não viram a nenhum homem, senão apenas a Jesus. Isso é correto. Ele era o que era. Agora, isso resolve até onde me diz respeito. Deixa eu ver aqui como é que está a nossa hora ali. Está acabando já. Então, nós vamos parar aqui. Não vamos esquecer esse assunto, porque aqui tem agora o parágrafo 170 e tem uma parte em branco da fita, que está aqui anotado pelo editor, né? Então nós vamos parar por aqui agora e, se o Senhor permitir, na próxima programação nós daremos prosseguimento a partir daqui, né? Que haverá uma melhor compreensão então, porque vamos começar essa parte aqui que ficou em branco. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez juntos ao redor da Santa Palavra, quem está falando e quem está ouvindo, todos juntos, todos em comunhão, ouvindo a Santa Palavra do Senhor e sendo edificados. Fiquem com todos, ó Pai. Eu peço a cura divina em favor dos doentes, aquele que está doente, que está ouvindo a palavra, acompanhando, está crendo, receba a bênção de Deus, receba a cura divina, receba a vitória no seu trabalho, na sua família, onde quer que seja, na sua viagem. Guarde a cada um, Senhor. Nós pedimos humildemente e no nome do Senhor Jesus Cristo agradecemos também para a tua bendita glória. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação, aqui trazendo mais uma porção dessa mensagem tremenda que vai nos adestrando cada vez mais, vai nos preparando cada vez mais para o arrebatamento da igreja do Senhor. Amém, amém.